Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais um programa aqui na 95,7 FM. Você ouve a Rádio Mundial e o programa Saúde Animal através do site www.radiovibemundialfm.com.br. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Marcos Fernandes. Eu sou médico veterinário com especialização em homeopatia veterinária, já há 21 anos. Trabalho como psicanalista clínico, tenho essa outra formação. E também com constelação familiar e constelação familiar veterinária. Inclusive, nós começamos na semana passada o 7º curso de constelação familiar veterinária de 2020 para 2021. É o 7º curso do nosso instituto, que é o Instituto Marcos Fernandes, e o 2º curso agora no ano de 2021. Então, quem tiver ainda interesse em entrar no nosso curso, ele ocorre todas as quartas-feiras, das 19 às 22 horas, pelo aplicativo Zoom. O curso é exclusivamente online. Ele é um tratamento para o aluno, ele é uma formação em constelação familiar veterinária e ele também é uma mentoria. Os alunos podem e devem trazer seus casos clínicos para que a gente olhe e diagrame segundo a visão sistêmica. O curso é imperdível. Quem tiver interesse em conhecer esse curso, entre em contato comigo. Até semana que vem é possível o aluno entrar no nosso curso. Depois, obviamente, a gente tem que aguardar formar uma nova turma para que o aluno inicie essa grande transformação, essa grande viagem de Bert Hellinger aplicada aos animais de companhia, aos animais de estimação, que é o curso de constelação familiar veterinária. Cláudia, aqui, aluna do nosso curso, presente aqui na live. Pessoal, hoje eu escolhi falar de um tema que tem sido muito prevalente nos meus atendimentos, infelizmente, e já era de se esperar, que são os transtornos emocionais que os animais sofrem. Eu estou me referindo a cães e gatos, especialmente a cães, né? A gente está vivendo um momento sui generis na nossa existência, que é um ano de pandemia praticamente, né? Esse mês faz um ano que iniciaram-se os confinamentos, o lockdown, né? O número de casos começou a surgir, né? Com o Covid-19 e as pessoas começaram a ficar mais reclusas, isoladas, fechadas nas suas casas, apartamentos, etc., né? E os animais, tudo que acontece com a espécie humana, os animais de companhia acompanham. Porque é como se eles fossem, entre aspas, tá, pessoal, filhos que acompanham os pais. A grande diferença é que, do cachorro para o filho, é que com o passar do tempo, o filho ele vai se desidentificando, se distanciando, né, dos pais. Cada vez mais. Em tenra idade, a criança depende muito do pai e da mãe. Na infância, na adolescência, já começa a desprender. E o cachorro, o animal de estimação, é o contrário. Quanto mais o tempo passa, mais ele fica apegado, né, dependente, dentro dessa relação tutor-tutelado. Mais alinhado ele fica. Porque, obviamente, ele vai se acostumando com o ambiente, se acostumando com a presença do tutor, envelhecendo, né? Os animais envelhecem rápido, obviamente. A gente vive 70, 75, 80 anos. Um cachorro, um gato vive, em média, 12 a 15 anos. Então, com o passar do tempo, a criança vai se distanciando e o cachorro vai se apegando, né? Ou seja, o animal ele fica muito mais dependente do que uma criança do seu tutor. Então, é muito importante que a gente olhe em direção ao que está acontecendo com os animais de companhia. E eu tenho atendido muitos animais com problemas psíquicos, né? E eu digo quais? Ansiedade, as síndromes ansiosas, cada vez mais. Inclusive, essa semana mesmo atendi um caso grave de um cachorro com síndrome do pânico. Exatamente na mesma condição que a tutora, também sofrendo desse mal. Aliás, não só desse mal, mas também de um quadro depressivo, onde ela se encontrava. Muitos medos, né? Essa pandemia, ela aflorou
ela não trouxe, ela aflorou, ela cristalizou, ela precipitou algumas questões mentais, emocionais que nós já tínhamos. Por exemplo, o medo. Então, quais os medos que a gente tem na atualidade? Medo de morrer, medo de adoecer, medo de sofrer, medo de ficar desempregado, medo de não conseguir pagar as contas. E todos esses medos, né, toda a ansiedade, o animal permeável que é as emoções e sentimentos humanos, ele acaba atraindo, puxando para ele, somatizando e manifestando através de sinais e sintomas específicos. Então, as síndromes ansiosas, elas estão, em primeiro lugar, nos meus atendimentos, na minha casuística, de transtornos emocionais dos animais. Então, os cães estão cada vez mais ansiosos. Justamente porque nós estamos cada vez mais ansiosos. Os animais, os cães, estão cada vez mais medrosos. Por quê? Nós estamos cada vez mais medrosos pelo momento que nós estamos vivendo. Depois do medo, depois da ansiedade em primeiro lugar, em segundo lugar o medo, vem outros transtornos. Por exemplo, a agressividade, a irritabilidade, os transtornos de humor, transtorno afetivo bipolar, como é conhecido, né? Onde a pessoa muda, né, de humor, muda de status emocional de uma forma repentina, né? Muitos animais apresentam isso. O importante é dizer que o animal ele se relaciona diretamente com o seu tutor e acaba trazendo para ele as questões das pessoas. Essa semana eu atendi um cachorro que vive com um casal e muito interessante que tá preso, né? Um casal, né, de idosos, grupo de risco por Covid-19 e por conta disso eles ficaram fechados no apartamento, num bairro aqui em São Paulo. E com essa mudança, né, de mobilidade, com esse isolamento, o cachorro também se isolou. E o animal, estando isolado, ele acaba estreitando mais ainda a relação com o seu tutor, trazendo para ele toda a sorte de sintomas que o tutor apresenta. Então, esse caso que eu atendi era um quadro grave de ansiedade e de síndrome do pânico do cachorro. O cachorro apresentava aumento da frequência cardíaca, respiratória, em vários momentos do dia, né? Especialmente quando o tutor, por algum motivo, precisava sair de carro, ir a um supermercado ou outro só, né? Movimentando o mínimo possível por conta dele ser grupo de risco. O animal já começava a mostrar todo o quadro sintomático da síndrome do pânico, né? E a esposa do tutor com a mesma situação. Então veja como cara de um, focinho do outro. Inclusive esse é o meu livro, meu primeiro livro, que mostra exatamente o motivo pelo qual, as causas principais que levam os animais a trazerem para si sintomas que não são dele, são do tutor. Na época eu achava que era só do tutor. Hoje eu entendo que os animais eles trazem as questões do sistema familiar humano ao qual ele está inserido completamente. E por conta de estar inserido nesse sistema humano, o animal traz para si sintomas que são do sistema. E esses sintomas não necessariamente são dos tutores, mas dos pais dos tutores, dos avós dos tutores, dos bisavós dos tutores. Pessoas essas que os animais nunca conheceram, nunca. No entanto, eles entram em contato, né? O inconsciente do animal entra em contato com o inconsciente coletivo familiar daquele sistema, estabelece uma conexão, e é essa conexão que faz com que o animal absorva sintomas que não são dele, né? Mas são do sistema familiar. É esse conceito de família multiespécie que hoje nós trabalhamos. Nós não acreditávamos ou nós não estudávamos as famílias a esse ponto de achar que o animal ele estava conectado aos membros da família da forma que está, da forma que hoje nós entendemos que está. Então é muito importante a gente entender que os sintomas, os transtornos mentais e emocionais que o animal sofre,
eles não são a exclusividade deles, mas a captação do inconsciente coletivo familiar ou de uma situação chamada campo mórfico, onde o animal está inserido, está conectado e por isso ele capta. Eu falei desse caso de ansiedade que virou síndrome do pânico do cachorro que eu atendi essa semana, né? E disse também que dos transtornos emocionais, dos quadros psíquicos ou psiquiátricos que os animais apresentam, a ansiedade está em primeiro lugar. E eu cito uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, feito pelo Departamento de Psiquiatria, juntamente com a Universidade Federal do Espírito Santo, também Departamento de Psiquiatria, que mostra que 30%, 29,6%, vamos colocar 30% da população da Grande São Paulo, envolvendo aí praticamente 20 milhões de pessoas, 30% dessa população apresenta pelo menos um sintoma psiquiátrico. Então veja a gravidade do momento que nós estamos vivendo. Desses 30% da população que apresenta sintoma de um quadro psiquiátrico, 19,6% ou 20%, vamos arredondar, apresenta ansiedade ou síndrome ansiosa. Ou seja, 20% da população da Grande São Paulo apresenta o sintoma ansiedade como quadro clínico, como quadro mental, como quadro psiquiátrico. Um sintoma, pelo menos, e esse sintoma é ansiedade. É escandaloso o número, assustador. E se a gente considerar que a grande maioria das pessoas, hoje em dia, das casas, segundo o último censo, que inclusive nos diz que nós temos mais animais do que adolescentes dentro das nossas residências hoje, e que o aumento, né, da quantidade de cães domiciliados é muito grande. Se a gente considerar que 20% da população da Grande São Paulo tem ansiedade como sintoma, com certeza a grande maioria desses 20% tem animais em casa, e desses animais, grande parte são cães, né? Nós temos muito mais cães que gatos. Então eu posso afirmar que, de fato, o que eu estou dizendo faz sentido na minha observação do consultório. O que eu noto são cães, a grande maioria dos seus transtornos emocionais, tendo como sintoma ansiedade, porque os seus tutores são ansiosos também. Então veja que interessante, e isso traz um ponto de reflexão importante, porque as pessoas procuram o médico veterinário para que o animal melhore do seu quadro, obviamente. No entanto, o animal só vai melhorar dos seus sintomas, que seja, quando o tutor olhar para ele e o tutor passar a tratar dele. Ou seja, o animal é apenas um reflexo, um espelho do que acontece com a família ou do que acontece com alguém na casa ao qual o animal tem contato. Isso é uma quebra de paradigma até então. Eu trabalho como veterinário há quase 3 décadas e não me ensinaram isso na minha formação. Não me disseram que a doença do animal, o transtorno do animal, tinha uma ligação com a família ao qual ele estava inserido. Não me ensinaram isso. Isso é novo. E, na verdade, esse quadro, essa situação que hoje a gente consegue ver com as constelações familiares, inclusive eu cito o meu livro Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica, lançado em 2019, outubro de 2019, que mostra exatamente uma forma de tratar dessa situação. Então, até então, no lançamento do livro Cara de um, Focinho do Outro, eu identifiquei que a semelhança de doenças, de sintomas, de comportamentos do animal era muito parecido com o seu tutor, os seus tutores ou seus contactantes humanos. E no livro Os Animais e as Constelações Familiares, eu pude entender que havia solução, havia uma luz no final do túnel. Eu poderia fazer uma abordagem psicoterápica breve, né? Uma solução rápida, entre aspas, né? Porque
falar a solução rápida é algo muito subjetivo, que são as constelações familiares, uma grande técnica de psicoterapia breve, idealizada pelo grande psicanalista alemão Bert Hellinger, que faleceu em 2019 com 93 anos, um gênio, que trouxe para a gente uma forma de olhar as questões familiares de modo a compreender que muitos dos nossos comportamentos ocorrem em função de padrões, padrões que vêm da ancestralidade, que vêm dos pais, avós, bisavós, etc. Então, muitos dos quadros que nós apresentamos não são nossos. Eles são potencializados, dinamizados, agravados, né, por questões dos nossos ancestrais. E não adianta tratar do indivíduo exclusivamente. E eu digo isso na veterinária. Se o animal tem uma conexão com todos os membros humanos, não adianta eu, como veterinário, olhar para o animal e tratar medicamentosamente, por exemplo, o animal. Não adianta. Porque esse quadro, se não é dele exclusivamente, se eu tratar ele só, eu não vou ter o resultado que eu gostaria. No entanto, se eu tratar ele com medicamentos, com mudanças de manejo, de comportamentos, e tratar a família, eu consigo um resultado interessante. É por isso que hoje eu trabalho muito mais como um terapeuta familiar do que como um veterinário. E acredito, e faço um convite aos colegas, a maioria dos meus alunos do curso de constelação familiar veterinária são veterinários ou estudantes de veterinária, embora o curso é aberto. Lá no curso a gente não discute clínica, terapêutica, nada disso, conduta médica de forma alguma. Mas a gente apenas olha para as leis do amor de Bert Hellinger, para as leis do amor, e transpõe para a realidade dos animais. E essa técnica beneficia muito os animais e as pessoas da família. Essa é a grande vantagem. Por isso que a gente entende que a visão sistêmica, que é essa visão do todo, é essa visão que eu olho de cima, né? É a visão do Waze, é a visão do Uber, né? Que são aplicativos que têm esse olhar sistêmico, pode ser utilizado na medicina veterinária, pode ser utilizado pelos terapeutas que tratam de animais de uma forma muito inteligente. É isso que a gente aborda no nosso curso de constelação familiar veterinária. Nós temos cursos acontecendo segunda noite, terça tarde. Terça tarde é um curso internacional, onde eu tenho alunos de Portugal e de Londres, né, fazendo o nosso curso. Nós temos quarta, que é o curso mais recente, que ainda dá para você entrar se você quiser. Até semana que vem, que é a nossa segunda aula praticamente, é possível que o aluno entre. Então, caso você tenha interesse em conhecer essa incrível técnica de tratamento familiar, onde o animal é abordado, eu costumo dizer que eu, como terapeuta, eu entro na família pela porta do cachorro, pela porta do gato. Isso é uma sacada muito inteligente, porque se eu quero conhecer o tutor, eu posso muito bem, como bom observador, olhar o que está acontecendo com o animal, que funciona como espelho para esse tutor ou para essa família. Então, é um outro óculos, né? É como eu falo para os alunos, né? Que o curso de constelação familiar veterinária, você matricula no curso, você ganha um óculos. Como se você fosse no oftalmologista e ele verificasse que a tua visão está deficiente num quadro de miopia, hipermetropia, uma brincadeira que eu estou fazendo aqui que seja, mas que, dado a você uma nova lente, você é capaz de visualizar uma situação de um outro ângulo, com outro foco. Então, o curso ele permite exatamente isso. Fora que o curso também é um tratamento. Lá nós abordamos questões que todos temos, problemas que todos temos. Familiares, com certeza. Né? Família é tudo igual, né? E a gente está no mesmo barco. E, portanto, a terapia, não como indicação de uma necessidade
em função de uma psicoterapia que você possa ter. Não é isso, né? A gente não está aqui para olhar dessa forma. Mas a gente está aqui para olhar a terapia como autoconhecimento, né? Parafraseando o colega aqui da rádio, que já não se encontra mais entre nós, que é o Luiz Antônio Gasparetto, né? Ele falava que o grande segredo é você saber como você funciona. E como você funciona, você sabe através do autoconhecimento, se conhecendo. Então você pode aprender, né, sobre você através do autoconhecimento e agir na vida, né, de uma forma muito própria, individual, de acordo com que você, de acordo de como você funciona. Inclusive, eu tô aqui para fazer um presente, dar um presente para vocês. A primeira pessoa que me chamar no WhatsApp, que é o 0 operadora 11 996390089, vai ganhar o livro Cara de um, Focinho do Outro. Independente até de você ter animal. É muito comum aqui na rádio, né? Eu sempre trabalhei com o microfone aberto com os ouvintes, né? E é muito comum ligações que os ouvintes faziam aqui para o programa, e eu perguntava assim na ligação, né? Muito obrigado pela audiência da senhora, do senhor. O senhor tem que animal, um cão ou gato? E era muito comum a pessoa dizer, não, eu não tenho animal, né? Aí no início eu pensava, mas se ela não tem animal, o que ela está fazendo no programa Saúde Animal, todas as quintas-feiras, às 6h30 da manhã, né? Com o tempo eu fui aprendendo que... O pessoal já está mandando aqui o WhatsApp. Com o tempo eu fui aprendendo que esse conhecimento, Cara de um, Focinho do Outro, onde eu abordo aqui, citando inclusive Sigmund Freud, grande médico neurologista, conhecido como o pai da psicanálise, é um grande aprendizado para a gente. E por conta disso, é uma curiosidade grande saber que os animais, eles são apenas espelhos para a gente. E esse espelho faz com que eu veja com mais facilidade quem eu sou. Né? Eu costumo brincar, eu dava aula até o ano passado em faculdade, em curso de veterinária. E eu brincava com as alunas dizendo o seguinte, olha, você vai numa balada, ou os alunos também, os homens também, e conhece alguém interessante. A primeira coisa que você deve fazer é perguntar para a pessoa se ela tem cachorro. Se ela tiver, fala assim, eu posso conhecer seu animal? E se ela ficar assim meio encabulado com essa situação, você fala, não, é que eu sou estudante de veterinária, eu amo animais. E aí você conhece o cachorro. Cara de um, focinho do outro. Então se você quer conhecer a pessoa que você tá, peça para ver o cachorro, que vai ser um espelho da sua casa, um espelho de você. Pessoal, o tempo acabando. 0 operadora 11 996390089. Já recebi aqui vários WhatsApps. Vou verificar quem chegou primeiro, obviamente. Aí eu entro em contato, pego o endereço e mando o livro autografado Cara de um, Focinho do Outro. Quem tiver interesse em conhecer esse livro também pode me mandar o WhatsApp que eu mando para tua casa autografado. Pessoal, um grande abraço. Até semana que vem, se Deus quiser, no programa Saúde Animal. E www.drmarcosfernandes.com.br. Um grande abraço. Até mais.